Quando uma mulher foi de férias para Cantábria, uma região da Espanha, ela pensou que ela ia poder aproveitar um tempo em silêncio e de relaxamento. Infelizmente, ela teve dificuldades ao atravessar um rio e quase se afogou. Ela gritou por socorro e é aí que um poderoso urso selvagem apareceu e fez algo chocante e inesperado. Tanto animais selvagens como os seres humanos coexistem por milhares de anos. Quando os seres humanos começaram a se fixar em determinadas regiões em todo o mundo e a sociedade começou a florescer de maneira ousada, devido às ocupações das terras, muitos animais selvagens viram a perda de seu habitat natural. Se um ser humano cruzasse o caminho com um animal selvagem, esse encontro poderia acabar em desastre. Mas a maioria deles mantinha distância um do outro e assim conseguiram viver lado a lado em relação de paz na maioria das vezes. Mesmo que certas espécies animais ainda sejam incrivelmente perigosos para os seres humanos. Também é um fato que alguma dessas vezes esse distanciamento foi quebrado para protegê-los e preservá-los. De fato, tem havido muitos casos em que os pobres animais necessitados foram forçados a aproximar-se dos seres humanos para pedir ajuda ou assistência, e na maioria das vezes, os seres humanos vieram em seu socorro. Mas e se o caso for outro? Se for um ser humano que pede ajuda aos animais, eles retribuiriam a nossa bondade ou os seus instintos selvagens seriam mais fortes e eles não ajudariam, mas acabariam piorando as coisas? Bem, por incrível que pareça, essa é a questão exata que uma mulher chamada Maria Carmen enfrentou durante as férias na região de Cantábria, na Espanha. Ela sempre quis visitar a bela região e sonhava em acampar na floresta verdejante, passear ao longo das belas praias douradas e nadar na claridade dos rios, córregos e mares. Ela também esperava estudar a vida selvagem, pois ela adorava estar perto de animais e se via como uma entusiasta da vida selvagem. Isso podia ser visto quando ela não estava trabalhando. Maria gostava de gastar seu tempo voluntariando-se no abrigo de animais local. Ela tinha a oportunidade de trabalhar com cães e gatos a animais tão grandes como leões e tigres. Maria tinha a oportunidade de trabalhar com todos eles, e isso dava-lhe um sentimento de orgulho por ajudar animais necessitados. Certamente, ela era apaixonada por aquilo. Maria fez o seu caminho para o interior da floresta onde montou seu acampamento e teve uma parada para comer perto da fogueira que ela tinha feito. Quando já havia aprontado todo o acampamento, ela decidiu ir para um passeio e explorar a área de floresta. Para Maria, aquilo ainda era mais bonito do que ela poderia ter imaginado. Enquanto estava em sua viagem, ela esperava que visse alguns chamois, um animal nativo da região que ela nunca tinha visto de verdade antes. Mal sabia Maria que o perigo estava ao virar da esquina e que a viagem de observação da vida selvagem de seus sonhos logo se transformaria em um terrível pesadelo. Quando estava caminhando, Maria chegou a um rio que atravessava o meio da floresta. Era um rio bastante grande. Ela passou algum tempo olhando e felizmente viu lá no fundo algumas pedras que ela podia usar como degraus para chegar ao outro lado agora. Maria sabia que antes poderia ter abordado essa situação atravessando o rio com facilidade durante sua juventude, mas a idade estava agora alcançando e ela não encontrava outra saída a não ser a das rochas, que parecia ser a mais fácil. Ela não era velha, apenas não era mais tão jovem quanto antes. Era o que ela sentia em sua mente e assim ela partiu. Maria estava confiante do que ela faria. Daria um salto do banco de areia até chegar à primeira rocha. Então, outro novamente alcançando a próxima rocha. Mas foi aí em seu terceiro salto que as coisas deram errado. Quando seu pé chegou na rocha, ele escorregou em algum musgo úmido que estava na rocha e sua perna torceu. Ela escorregou da rocha caindo na água.
Apesar de ser um dia quente e ensolarado, a água estava surpreendentemente gelada por descer entre as colinas das altas montanhas. A água estava tão fria que tirou o fôlego de Maria. Quando ela atingiu a superfície, seu corpo já estava tenso e ela era incapaz de se mover por longos e assustadores momentos. A água gelada chegou aos seus pulmões enquanto ela tossia e tentava respirar. Ela afundava e salpicava quando ela aparecia na superfície novamente. Entrando em pânico, ela alcançou a rocha de onde tinha acabado de cair na esperança de conseguir sair e voltar para um lugar seguro. Mas a correnteza estava surpreendentemente rápida e a tinha levado o rio abaixo sem ela nem mesmo perceber. Maria gastava muita energia lutando para manter a cabeça acima da água, mas o frio foi começando a fazer seus braços e pernas cansarem mais rápido que o esperado. Ela ergueu os braços para cima instintivamente, se agitou um pouco e gritava por ajuda sempre que ela conseguia recuperar o fôlego. Mas não havia mais ninguém por perto na floresta que pudesse ouvi-la. A respiração e os batimentos de Maria aceleravam enquanto ela era arrastada ao longo do rio. As rochas embaixo da água rasgavam suas roupas e cortavam sua pele, e a água gelada não a impediu de sentir muita dor. Ela pensou que talvez ela pudesse nadar em direção ao banco de areia e chegar perto o suficiente para ficar de pé. Mas seus braços e pernas não estavam cooperando e quase não faziam nenhuma diferença. Maria viu sua vida expirando diante de seus olhos enquanto a água continuava espirrando para cima e sobre a sua cabeça. Naquele momento, ela já acreditava que morreria ali e que seu corpo seria levado pelo rio até o mar. Mas algo aconteceu, algo que ela nunca poderia ter esperado e que vai deixá-lo com o queixo caído. Quando Maria já vacilava em tentar manter a cabeça acima da água, ela viu as árvores das margens do rio começarem a mover-se. De repente, um urso gigante apareceu na beira do rio e olhou para ela lutando para sobreviver. Aquela cena só causou em Maria mais pânico ainda. A violência e a crueldade dos ursos era infame e, apesar de ela amar e respeitar os animais, ela não queria dar de cara com um urso na natureza, especialmente quando ela já estava em uma situação de risco de vida. Haviam cerca de 300 ursos pardos que viviam na região de Cantábria. Eles são predadores poderosos e estão no topo da cadeia alimentar da região. Como tais, eles não têm nada a temer. Suas garras e dentes são gigantescos e com eles conseguem fazer seu trabalho bem rápido quando estão caçando. Mas apesar disso, eles principalmente se alimentam de frutas, como bagas, nozes e até mesmo algumas espécies de folhas e raízes. Quando eles estão de bom humor, os ursos pardos são surpreendentemente gentis. Mas quando eles estão de mau humor, eles são animais mortais. Se Maria tivesse um pouco mais de força, ela teria gritado para tentar assustar o urso e fazê-lo fugir de volta para dentro da floresta. Uma vez ela encontrou um urso pardo antes, e ela se lembrou de como ficou assustada quando viu o tamanho que ele tinha. Mas ele estava tranquilizado para que pudesse ser tratado no abrigo de animais, por causa de um corte e de uma pata infectada. Enquanto estava inconsciente, Maria tinha colocado a mão contra o pobre e maravilhado urso, e lembrava como era pequena e insignificante sua mão comparada com o urso. Eles eram verdadeiramente enormes e predadores magníficos, e são um dos animais que não se deve tropeçar com eles. Mas o urso tinha ouvido os gritos desesperados de Maria e veio olhar o que estava acontecendo. Ele ficou em pé por um longo momento apenas observando, antes de entrar na água e nadar bem rápido em direção à mulher, que já estava quase se afogando. Maria não tinha mais forças para nadar para longe ou lutar, e ela já tinha engolido tanta água enquanto lutava para se manter com a cabeça na superfície que sentia que estava perdendo a consciência.
ela sentiu o urso ao lado dela, agarrando seu corpo e puxando-a. Ela segurou em seu longo pelo molhado na esperança de puxar-se para cima, mas ela realmente estava já muito fraca. Maria então apagou completamente. Quando Maria acordou, ela se encontrava deitada nas margens do rio. Ela estava ensopada até os ossos e absolutamente congelada, mas sentia o sol aquecendo seu rosto. Maria tossiu pesadamente e muita água saiu. Virando-se, ela avistou o urso apenas a alguns metros de distância, sentado, olhando para ela, curioso, como se estivesse verificando se o humano estava bem. A princípio, Maria foi mais uma vez atingida pelo medo, mas com toda a situação, ela percebeu de repente que o urso não estava lá para machucá-la. De fato, ele tinha salvado a sua vida. O urso pardo a tinha arrastado da água e a colocado na margem do rio, e ainda permaneceu por perto para se certificar de que ela estava respirando e que ficaria tudo bem. Maria levantou-se devagar e constantemente observava o urso. Ela, ainda perplexa, não sabia se acreditava em vírgula do que tinha acontecido, mas pensava que talvez ela tivesse tido esse ato gentil do urso selvagem como recompensa por todos os animais que ela tinha ajudado a salvar e resgatar ao longo dos anos, se voluntariando. Da mesma forma que o urso apareceu, ele levantou-se e se afastou entre as árvores de volta para a floresta e para longe. Ele tinha salvado a vida dela e depois se foi. Um encontro único e transformador que Maria nunca seria capaz de esquecer. E você, o que achou dessa história sensacional? Já tinha ouvido antes falar sobre animais selvagens que ajudaram os seres humanos de uma forma parecida? Se colocando no lugar de Maria, como você teria reagido se visse um grande urso selvagem se aproximando de você enquanto você já estava em uma situação tão delicada? Deixe seus comentários, adoramos quando você interage. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!